Então, sobre o trabalho de alimentos geneticamente modificados, de biologia, alimentos, na verdade o nosso tema é sobre alimentos geneticamente modificados e transgênicos. Os alimentos geneticamente modificados e transgênicos. Os alimentos geneticamente modificados que podem ser nomeados como AGM e OGM, de organismos, no caso, organismos geneticamente modificados. Podem ser conceituados, não, podem ser, basicamente, eles podem ser considerados como se... vou dar um exemplo do que é. Vamos supor que aqui tem um tomate natural, e nesse tomate eu vou tentar mudar o DNA dele. Então eu vou colocar uma parte de DNA de um outro tomate que tem as características que eu preciso e estou procurando no caso. Esse é um OGM, que a gente vai chamar de OGM, que é organismo geneticamente modificado. Um alimento transgênico é quando eu pego esse mesmo tomate e coloco nele o DNA de algum outro organismo ou alimento, coisa do tipo. E vamos lá. Tá, isso é alimento geneticamente modificado e alimento transgênico. Essa tecnologia veio para ajudar uma outra tecnologia que existia antes, que era a seleção artificial. Que no caso era... Vamos supor que eu tenha uma plantação de milho. Daí, nesses milhos, eles vão dar... as espigas que tem nessa plantação vai ser umas espigas que tem o grão pequeno, o grão médio e o grão grande, satisfatório. Aí, nesse grão grande, eu vou pegar as sementes dessas plantinhas de milho que deram um grão grande, e eu vou guardar e vou plantar só dela, só da semente que deu o grão que eu queria, satisfatório. Vou plantar só dessa semente. Daí, na próxima plantação, os meus milhos, eles já vão estar com os grãos maiores do que tiveram na primeira, porque só tinha semente do grão que era considerado grandão. Pera. Eu tinha uma plantação de milho natural, aí eu selecionei só os grãos que eram grandes, que eram bons para vender, e eu só plantei dessa semente. E então na próxima safra, colheita, vai ter uma quantidade maior de grãos satisfatórios que eu queria. É isso. Isso é a seleção artificial, que agora está sendo acompanhada dessa outra tática de melhorar a produtividade na agricultura. Aí os alimentos geneticamente modificados vieram, os OGM, que eu vou chamar só de OGM, porque mudar o DNA de um organismo, eu vou chamar só de OGM, tá? Que no caso não se trata só de alimento. Uma das qualidades, dos benefícios dos OGM é que eles podem fazer com que barateie a produção para o produtor, que, por exemplo, quando as máquinas chegaram no campo, uma máquina ela substituiu basicamente o trabalho de uns 6 funcionários, entende? Por exemplo, aí isso barateou o custo de produção dele lá. E com algumas tecnologias que vêm surgindo, já dá para ajudar ainda mais os produtores, para não sair tão caro. E aí a tecnologia dos OGM pode ajudar a reduzir os agrotóxicos,
na plantação, porque como é que isso seria feito? Vamos supor que tem essa plantação de milho lá, e eu plantei a semente. Vamos supor que semente. Do milho, eu peguei uma semente geneticamente modificada. Daí, quando esse milho crescer, aí vai ter um pouco de maior qualidade pro alimento ou outro produto agrícola que a pessoa estiver produzindo. Vai ter mais nutrientes, por causa dela estar preparando alimentos. E dá de fazer isso, colocar mais nutrientes quando a gente for mudar o DNA e a genética da coisa que a gente está produzindo. Vai ter menos pragas. Que assim, praga no sentido das coisas que vão tentar prejudicar a plantação. Só que esse lance de todos esses benefícios dos OGM, que é os organismos geneticamente modificados, tem um porém, porque às vezes, quando eles estavam tentando fazer com que precisasse usar menos agrotóxico, aconteceu um efeito que ou era inverso ou eles não esperavam, que no caso os efeitos contrários foi porque assim aconteceu o seguinte. Vamos supor a história do milho de novo. Eu tinha uma plantação de milho, ele era geneticamente modificado e só que aí eu plantei os milhos geneticamente modificados. Daí a peste que veio para atacar, ela veio, se aproximou do milho que era OGM, ela não conseguiu chegar no milho e os mais fracos foram embora. Só que aí ficou os mais fortes dessa praga. E eles ficaram lá, se reproduziram e com o passar do tempo só existia esse tipo de organismo que conseguia chegar no milho. Quer dizer, a gente colocou... a gente mudou a genética do milho para ele ficar mais forte, ele ficou mais forte, a praga veio, os mais fracos morreram, os mais fortes ficaram mais fortes, se reproduziram e conseguiram chegar no milho de todo jeito. Isso fez com que as pragas ficassem mais fortes e houvessem super pragas, compreende? Brasil e Estados Unidos, eles dizendo alguns especialistas no assunto, os cientistas, eles liberam, entre aspas, com facilidade os OGMs. E essas pessoas acreditam que eles fazem isso por interesses políticos e econômicos, por fatores políticos e econômicos. Outros estudos dizem que os OGMs podem trazer alguns malefícios para a saúde do ser humano e para o meio ambiente. Tais malefícios são reações alérgicas. Por exemplo, o lance das reações alérgicas. Quando eles mudam o DNA, e o processo de alergia que eles sofreram é o seguinte: essa parte da engenharia genética dos OGM, que eles pegam o DNA de um organismo e muda para outro organismo. OGM é quando, por exemplo, eu tenho um tomate, aí nesse tomate eu coloco o DNA de um outro tomate que é da mesma espécie, e é um alimento transgênico quando eu tenho esse tomate e coloco nele DNA de um outro organismo que não é da mesma espécie, que é diferente. E desenvolveu algumas reações alérgicas em outras pessoas, porque, por exemplo, eles colocaram no alimento parte do DNA de amendoim ou leite.
nesse